Amado irmão, amada irmã, graça e paz da parte de Deus. Examinando as Escrituras há pouco, precisamente no livro de Lucas, no capítulo de número 15, do verso 11 ao 24, é notório que, amado, amada, é notório que é possível sim recomeçar. É possível sim começar de novo. Esta é uma das parábolas mais conhecidas acerca do recomeço. Acerca do que Jesus fala diante dos pecadores, diante dos publicanos. É a grande mensagem que move nessa história acerca de um filho, acerca de um pai, e você conhece. Que o filho deseja ir embora, pede a sua parte na herança e o pai, mesmo em vida, concede a ele a parte. Ele vai embora, gasta toda a sua herança. E esta parábola enaltece o Senhor Jesus porque ele está dirigindo a pecadores e a publicanos. E esta sim é uma grande mensagem. A possibilidade de um novo recomeço. Já que o Evangelho significa boas novas, boas notícias. Agora, isso não é verdade apenas em relação à vida espiritual, meu amado e minha amada. O recomeço é um princípio para todas as áreas da vida. Todas as áreas. Dá para recomeçar com Deus, tudo é possível. Começar de novo, por exemplo, um relacionamento. Começar de novo, por exemplo, um negócio. Começar de novo, por exemplo, um projeto. Não importa o que tenha acontecido, amado. O importante é que com Deus você pode recomeçar. Recomeçar de novo. Este homem recebe pecadores e com eles comem. E ele conta esta parábola. Para algumas pessoas, principalmente aos religiosos, para muitos, é quase que impossível o recomeço. Porque a religião está na frente do Cristo glorioso. E não entendemos que a religião é ligar o Deus com o homem. Agora, não devemos nos tornar religioso a ponto, amados irmãos, de colocar a religião na frente de Deus, na frente de Jesus. É possível recomeçar. Nós precisamos entender isso. Uma vez talvez fracassados, não tem como dizermos fracassado para sempre, basta querer mudar. Com Jesus é diferente. Ele concede a graça para o recomeço. Alguém diz, o que eu preciso fazer, meu irmão, pastor, para recomeçar? Em primeiro lugar, eu destaco que aquele homem, aquele jovem, o filho pródigo, ele reconhece onde errou. É o verso 18. Ele reconhece a ponto de dizer uma frase poderosa. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai novamente. Este jovem, ele tinha perdido tudo. Você conhece. A herança, a proteção, a dignidade. Por causa simplesmente de uma decisão errada. O problema, então, não é o erro, mas o que você faz depois do erro.
A decisão leva ao erro, mas o que você faz depois do erro? Você vai continuar prostrado ou prostrada? Ou você vai fazer como ele, levantar-te e recomeçar? A Bíblia relata alguns assuntos, alguns temas como esse. Por exemplo, a vida de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, não porque Davi era perfeito, mas porque respondia com quebrantamento quando era confrontado pelos seus erros. Quando ele errava, ele se quebrantava e se humilhava porque ele queria sempre um recomeço. Então, faça uma avaliação sobre onde você errou. Reconheça que talvez, como diz os jovens, pisou na bola, meteu os pés pelas mãos, tomou decisões erradas. Reconheça a sua parte no problema. Não culpe ninguém. Você é culpado ou culpada dos seus atos e das suas ações. Não fuja da sua responsabilidade. Não queira se colocar como vítima quando a culpa não é dos outros, mas sim sua. Pelos seus próprios atos, você agora, de repente, está envolvido em tantos problemas. Aquele moço, ele disse, levantar-me-ei, irei ter com meu pai novamente. Ele reconheceu que ele errou. É possível recomeçar. Em primeiro lugar, reconheça o teu erro. Em segundo lugar, é tomar uma decisão radical, onde não importa as pessoas o que vão falar ou deixar de falar, não importa, a vida é sua e você precisa tomar essa decisão radical. Ele continua dizendo no verso 18 do texto de Lucas capítulo 15, eu me porei a caminho. Eu vou me levantar e vou me pôr no caminho. É uma decisão e radical. Então, amado, não adianta somente reconhecer onde você errou. Tome a decisão de reparar o que você fez. Tome a decisão de fazer o caminho de volta. Retrocede. Volta para onde você nunca deveria ter saído, nos braços do Pai. Tome a decisão de voltar para o caminho. Porque o caminho para o inferno está cheio de boas intenções. Boas intenções são caminhos que levam para o inferno. Agora, tomar decisão de retrocesso isto é só para os corajosos, para aqueles que querem realmente recomeçar. E é possível. Então, amado, amada, em nome de Jesus, não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Você pode agora mesmo se prostrar no teu quarto e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, voltar para o braço do Pai. Ele disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ele disse, estais em mim ou em vós, porque assim como a vara não pode dar fruto se não tiver na videira, assim sois vós se não tiverdes em mim. Então, amado, amada, não dá mais tempo. Não fique pensando ou cocheando em dois pensamentos. As suas chances estão se esgotando. Jesus aparece a qualquer momento. E outra, Ele está te esperando de braços abertos. Quando aquele jovem toma a decisão radical, ele retrocede. Ele retrocede para a casa do Pai. Chega de dizer amanhã eu recomeço. Por causa do curso, por causa disso, por causa daquilo.
Você tem que tomar essa decisão radical. Chega. Chega. Alguém diz, porque isso, é porque aquilo e aquilo outro. Jesus está te chamando para um recomeço. É possível. Não importa o que você fez ou deixou de fazer. Ele continua de braços abertos para te receber. Aquele jovem não se prendeu às percas que ele havia tido. Ele não ficou se lamentando, eu perdi todo o dinheiro, eu não vou voltar, eu estou envergonhado. Porque aquele jovem tinha perdido literalmente muita coisa. Porém, ele valorizou não o que ele perdeu, mas o que lhe restava ainda na casa do seu pai. Ele valorizou. Então, querido, querida, faça como aquele jovem da parábola. Não lamente por aquilo que perdeu. Não lamente pelo que você tem perdido. Focalize sua atenção naquilo que você ainda tem para ganhar na casa do Pai. É como na pergunta que o profeta Eliseu faz para a viúva: o que tens em casa? Ela disse: uma botija de azeite. Ela respondeu: saiba, o que restou é o suficiente para Deus realizar o milagre. Era uma botija de azeite. Não significa que tinha azeite porque era de azeite não com azeite, mas ela disse que tinha uma botija. Não se prenda às percas. Na casa do Pai tem muito mais para você. Aquele jovem reavaliou todos os seus valores. A maior obra do Pai não é aquilo que Ele te dá, mas aquilo em quem Ele te transformará. É possível recomeçar. Ele quer transformar a tua vida. É por isso que Deus, às vezes, permite, meus amados, algumas pedras na vida, porque Ele quer que valorizamos o que somos e não o que temos. O que temos o ladrão pode roubar, a traça pode roer, a ferrugem pode consumir. Mas o que somos é abstrato, ele não pode. Reavalie os seus valores. Você é o que tem. Você é medido ou medida pelo que tem ou pelo que perdeu. Você é muito mais do que isso. Deveríamos avaliar as pessoas por aquilo que elas são e não por aquilo que elas fazem ou por aquilo que elas têm. Porque fomos criados para o Éden, o mundo perfeito. Estávamos vivendo no mundo perfeito. Isto fala de Adão, porém, errou. Em Romanos 3:23, que por causa dele, todos erraram. Está na hora de voltar, está na hora de recomeçar. Querido e querida, entenda que a graça de Deus é o caminho para a restauração. Recomece. Volte para o caminho. João 14,6, este é o verdadeiro caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amados, aquele rapaz cheio de si, reivindicando a sua herança com seu pai vivo, porque ele não estava morto. E herança só se dá para quando
quando o pai morre, mas o pai estava vivo, mesmo assim o pai deu para ele a parte dele. Então a graça de Deus é o que nos basta. A graça de Deus é que te põe de pé para um recomeço novamente. A graça de Deus nos traz novas roupas, dignidade, como ele recebeu quando voltou para a casa do Pai, um anel no dedo que fala de autoridade, sandálias nos pés e fala de proteção contra os espinhos da caminhada da vida. Então, pela graça de Deus, é possível recomeçar novamente. Eu estou transmitindo esta palavra conhecida para você. Aquele moço, em último lugar, ele decidiu desfazer-se das amarras do seu passado. O verso 24 narra isso. As amarras do passado mexem com o psique, com a consciência, onde as pessoas não estão algemadas fisicamente, mas abstratamente estão algemadas, amarradas com o passado. De repente, um passado hereditário, um problema que veio do avô para os pais e dos pais para a pessoa. De repente, um problema de ordem emocional que barrou você, que prendeu você. Então desfaz das amarras do passado. O perdão de Deus te libera para você ter um novo recomeço, um novo tudo na sua vida. Porque onde há perdão, há alegria. Você está vivendo uma vida triste. Você não está vivendo, na verdade você está vegetando. Onde há perdão, há alegria. Comece novamente a se alegrar. Quando aquele moço chegou na sua casa, o seu pai colocou um anel no dedo, matou o melhor novilho e foram se alegrar juntos. Porque aquele que estava perdido foi achado. De repente você está perdido. Não fisicamente, mas no mundo espiritual, sem saber o que fazer ou para onde ir. Está perturbado ou perturbada. Recomeça. Desfaz das amarras do passado. Remove do teu coração todas as mágoas. As pessoas que te maltrataram, que te maldizeram. Entrega isso aos cuidados de Deus. Jesus está te chamando para um novo recomeço, uma nova vida. Uma nova vida. Receba os braços e o beijo do seu Pai, chamado Jesus, e comece novamente. Saiba que por mais que você tenha errado, Deus ainda acredita em você. Deus ainda acredita que é possível um novo recomeço. Recomece. Recomece dizendo como o moço disse: levantar-me-ei. Irei ter com meu Pai novamente. Recomece não se prendendo às percas da vida. Recomece reavaliando os seus valores. Recomece entendendo que a graça é este favor que vai te colocar de pé. Recomece desfazendo as amarras do teu passado. Eu quero concluir esta breve reflexão dizendo para você: nunca duvide do amor do seu Pai. O seu Pai é Deus. Ele está de braços abertos para te receber. O
texto bíblico diz: chegai-vos a mim, eu me chegarei a vós, e aquele que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Ele te ama. E por isso, renova suas forças, para que você comece de novo, recomece, reconstrua, reestruture-se na sua vida. Dê valor a esta grande verdade bíblica. Porque com Deus, as coisas velhas são passadas, e eis que tudo se faz novo. Com Deus é possível recomeçar. Que Deus te abençoe. Ajuda-me. Compartilhe esta informação para aqueles que precisam recomeçar. Aqueles que por um delito se distanciou, por algumas amarras da vida, por alguns espinhos, por algumas pedras. Me ajude. Compartilhe. Enquanto há vida, há esperança. E o Pai está de braços abertos para receber a todos. Que Deus te abençoe em Cristo. Com Deus é possível recomeçar.